Lembra que eu falei que naturalmente a gente deveria saber relaxar? A gente já sabe relaxar, assim como as zebras, os outros animais? Por que eles fazem isso e a gente desaprendeu? Na verdade, a gente tem um recurso natural que a gente chama de resposta de relaxamento. Isso foi descrito por um fisiologista americano, Herbert Benson, em 1974. O que ele percebeu? A gente já sabia que uma vez que o nosso sistema simpático entra em alerta, entra em atividade, para dar conta do leão, para dar conta do chefe, para dar conta do prazo, automaticamente o nosso sistema parasimpático, que é aquele que nos relaxa, entra em ação também. Então, uma vez com o gatilho do simpático, o parasimpático vinha com a intenção de te relaxar. Herbert Benson percebeu que era possível excitar essa resposta de relaxamento, ou seja, o sistema parasimpático que te relaxa, entrar em ação sem necessariamente o teu sistema simpático ter um pico muito alto, que era o mecanismo que a gente acreditava que era o único mecanismo para o sistema parasimpático entrar em ação. E aí vieram diversos estudos tentando entender essa resposta de relaxamento e como a gente consegue acioná-la. Porque é ela que vai fazer, como eu disse alguns minutos atrás, ela que vai fazer com que a gente entre em homeostase, entre em equilíbrio interno, e isso que garante a nossa sobrevivência. Assim como lidar com o leão, conseguir fugir do predador é essencial, também é essencial que eu aprenda a relaxar, que eu consiga permitir que o meu corpo faça os ajustes naturais que ele sabe fazer muito bem. Mas se a minha mente está ativa, está elétrica, muito excitada o tempo todo, eu não permito que esses mecanismos naturais aconteçam. E é isso que a gente precisa colocar talvez um foco maior no nosso dia a dia para contrabalancear esse estresse enorme que a gente convive, principalmente nas grandes cidades. E aí, falando um pouquinho dessa resposta de relaxamento, que é permitir que o corpo faça naturalmente o que ele já sabe fazer, então eu preciso desligar um pouquinho a mente, né? Nosso cérebro é composto por diversas partes. Se a gente pensar o sistema cortical, a parte lógica de raciocínio, é ela que nos mantém ligados, é ela que nos mantém com medo por um lado, mas por outro, elaborando as estratégias de sobrevivência. Nossa, como é que eu vou dar conta daquela palestra? Eu fui promovido, isso é bom, eu tenho novos desafios, mas o que eu preciso fazer? Eu tenho todos os recursos necessários? Ou seja, é essa mente brilhante que está trabalhando a nosso favor, mas é ela também que não deixa as outras áreas do cérebro atuarem, muitas vezes, como por exemplo o nosso sistema límbico, que é ele que faz a resposta de luta e fuga que eu falei um pouquinho atrás. É ele que identifica o que é ameaça, dispara os gatilhos internos necessários para você lidar com essa ameaça, mas também é ele que identifica os momentos de pausa e também dispara os gatilhos internos. E aí quando eu falo gatilhos internos, eu estou falando de gatilhos elétricos, neuronais, para ativar determinadas glândulas. Então é ele que vai dizer se eu vou entrar numa via adrenérgica, de adrenalina, ou vou entrar numa via serotoninérgica, né, das serotoninas, das dopaminas. E é isso que vai permitir meu estado de prazer, de bem-estar e de relaxamento. E aí como é que a gente aciona esse mecanismo de relaxamento? Aí que entram as práticas contemplativas, como uma das opções, né, de relaxamento. Para algumas pessoas essas práticas podem ser outras coisas, né, outros tipos de controle de estresse. Mas hoje nós vamos falar especificamente dessas práticas contemplativas. O termo contemplar vem de observar, né? De certa forma tem um outro entendimento do termo, que é o ganhar, né? Eu fui contemplado com um prêmio. Você está sendo contemplado quando você para e observa uma determinada situação. Vou dar um exemplo simples. Você dá uma festa em casa, a tua louça está enorme em cima da pia, aí você vai lá, lava a louça, depois cansado, você nem parou para contemplar aquilo que você fez. Sabe aquela sensação de, ufa, que gostoso, eu deixei a cozinha em ordem? Ou, ufa, que gostoso, eu dei conta de fazer essa apresentação para a minha diretoria? Eu dei conta de cuidar desse paciente, olha como ele está melhor. Eu dei conta de alguma coisa. Essa pausa e observar alguma coisa traz o quê? Lembra que eu falei aquela sensação de que a gente está sempre devendo? É uma das formas da gente contrabalancear essa sensação que você está sempre devendo. É observar aquilo que você fez. Isso é uma das formas de contemplar. É uma pausa para a mente e curtir a sensação daquilo que você está vivenciando. Para muitos, essa contemplação pode ser um exercício físico. Vou dar um exemplo do que não é. Você pode ir para a esteira da academia, correr por 1 hora e pensar em todos os problemas da sua vida, porque é um mecanismo automatizado. Você não consegue jogar tênis
sem olhar para a bolinha, sem focar na bolinha. Então você está jogando tênis, se você pensar em alguma outra coisa, você não está jogando tênis. Se você ficar em pé na prancha de surf e pensar em alguma outra coisa, você vai cair. Se você fizer uma escalada numa montanha ou numa parede artificial e não pensar naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir escalar. Então você precisa de foco de atenção. Para alguns, a atividade física funciona. Para outros, é a dança. Para outros, é uma arte, é uma pintura. Né? Você não tem como pintar um quadro e não ficar 100% presente no seu quadro. Você tem que estar ali. Para outros, é o contato com a natureza. Eu, pessoalmente falando, Fábio, preciso da natureza. Eu estou sempre buscando esses contatos com a natureza, seja próximo da minha cidade, seja mais longe. O importante para mim é ali onde é o momento que eu desativo. Essas práticas permitem que a gente desative, mas também permite que a gente treine nossa capacidade de foco e atenção. Um termo muito comum hoje em dia é o mindfulness, que é, na verdade, uma técnica que os americanos conseguiram, o Kabat-Zinn, alguns anos atrás, conseguiu pegar o quê? Um pedaço da meditação e desenvolver uma metodologia em cima disso. Por que eu falo que é um pedaço da meditação? A meditação começa com o relaxamento do corpo, e aí cada um tem um tempo diferente de aprendizado. Às vezes a gente demora semanas para aprender a relaxar o corpo de verdade. A outra fase é o relaxamento da mente, ou seja, é o relaxamento da mente cortical, da mente lógica. E aí a gente aprende a controlar os pensamentos intrusos, os pensamentos que invadem a mente. Eu já volto para falar deles. E a terceira parte é das atividades meditativas, principalmente daquelas que têm um cunho religioso, seja o budismo, seja o hinduísmo, seja a meditação cristã, tem diversas delas, onde vai ter um cultivo de determinadas emoções. Também é muito benéfico para o nosso organismo. O Kabat-Zinn pegou um pedacinho da meditação, que é essa questão do acalmar a mente, e ele desenvolveu uma metodologia interna ali, muito bem desenvolvida. Não estou falando mal do mindfulness, só estou explicando de onde ele vem. E uma coisa que a gente vê muito nas práticas, o que é? Eu não consigo acalmar a mente. Eu estou tentando meditar, quando eu percebo eu já estou pensando na lista de compras do supermercado. Eu estou tentando meditar, eu já estou pensando no relatório que eu tenho que entregar. Ou seja, isso é o que o mindfulness se propõe. Ou seja, acalmar esses pensamentos intrusos. Sabe quando você está lendo um livro, você chega no final da página e fala, o que eu li? Eu preciso ler de novo. Por quê? Porque eu não estava ali. Algum pensamento invadiu, me sequestrou e me levou para algum outro lugar. Quando eu percebo onde eu estou, que não é na leitura, que eu estou lá pensando na conversa que eu deveria ter tido e não tive, ou que eu vou vir a ter, seja lá onde for, esse é o momento mindfulness, ou seja, é o momento onde você percebe onde você está. Você está consciente de onde você está. Por isso que é o momento presente, é a atenção plena. Então quando você estiver praticando e você perceber que você não está ali na sua respiração, por exemplo, que foi o objeto de foco que você escolheu, vamos supor, e você está realmente pensando no relatório, fica fazendo, que eu não devia estar pensando no relatório, eu tinha que estar aqui meditando. Não. Opa, que bom que eu percebi que eu estou no relatório. Aí eu tenho uma escolha. Eu posso escolher voltar para o meu objeto de foco, né? E aí continuar praticando a meditação ou a prática contemplativa. No caso, a gente vai escolher um objeto de foco. Esse objeto de foco pode ser uma imagem, pode ser uma música, pode ser a sua própria respiração, pode ser diversas coisas. O importante é aquilo que você escolher ficar focado. Você vai tentar ficar a maior parte do tempo que você se propõe sem sair, sem se perder em outros pensamentos. Isso a gente pode, talvez de uma forma simplista, colocar o que é essa prática meditativa ou essa prática contemplativa.